Olá, eu sou a professora Natália Teixeira, nutricionista, doutora em Ciência de Alimentos e coordenadora do curso de nutrição da Faculdade Kennedy. Esse é o programa Bem-Estar. Aqui vamos bater um papo leve, descontraído sobre saúde, bem-estar e hábitos de vida mais saudáveis. Nossa convidada de hoje é a Luísa Arantes Vilela. A Luísa, gente, é nutricionista, é mestre em nutrição e saúde e pós-graduada em segurança nutricional e qualidade de alimentos. Atualmente, ela é pesquisadora do Grupo de Estudos, Pesquisas e Práticas em Ambiente Alimentar e Saúde, o GEPAS, da UFMG, e também faz parte do projeto Rede para o enfrentamento da obesidade e das doenças crônicas em Minas Gerais, o RENOB. Ela tem um super currículo, tá, gente? Ela também é membro da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. E durante muitos anos ela empreendeu no segmento de cantinas saudáveis em diversas escolas particulares aqui de Belo Horizonte. E por isso ela está aqui hoje para falar para a gente sobre um tema muito importante, que é o tema de ambiente alimentar na infância. Luísa, queria primeiro agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Natália, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui, falar um pouquinho da minha experiência, né, da minha trajetória e vamos lá. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente quer saber aqui hoje é o que é esse ambiente alimentar, esse termo que às vezes a gente escuta falar, né? Ambiente alimentar escolar. O que é esse termo ambiente escolar? Isso tem alguma relação com formação de hábitos alimentares? Conta pra gente um pouquinho. Então, Natália, a gente tem um conceito mais amplo sobre ambiente alimentar, que é toda condição e oportunidade que o indivíduo tem para acessar a alimentação de alguma forma. Então, o modelo mais novo que a gente tem de ambiente alimentar é um modelo proposto por Downs em 2020, onde ele define que o ambiente alimentar é a interface, é o elo entre o consumidor e o sistema alimentar, que é algo maior, né? Então, a gente tem dois tipos, basicamente, de ambiente alimentar. Um ambiente que é construído, que pode ser constituído por mercados formais e informais, e tem um ambiente natural, que são espaços selvagens ou cultivados. E aí, a gente foi tendo outros conceitos, outros modelos mais específicos. Então, em relação ao ambiente alimentar escolar, são todas as condições, né, dentro da escola, mas também no entorno da escola, que vão propiciar aí o acesso aos alimentos. Então, tem vários conceitos sobre acessibilidade, que pode ser física ou pode ser financeira, econômica, né, disponibilidade de alimentos, conveniência e assim por diante. Entendi. E qual que é a importância desses ambientes na formação dos hábitos alimentares? Eles influenciam de alguma forma? Com certeza, a gente fala que para a gente ter uma alimentação adequada e saudável, não é meramente só uma questão de escolha individual, né? O ambiente como um todo, o ambiente alimentar, ele vai influenciar aí na acessibilidade aos alimentos, né? Então a gente pode pensar assim em situações onde o nutricionista prescreve, incentiva a promoção do consumo de frutas, né? Incentiva o consumo de frutas. Mas será que ali naquela região onde a pessoa mora tem hortifruti disponível? Tem feira? Tem supermercado? Como que é o acesso? Quanto tempo que ela tem que caminhar para chegar até esse estabelecimento que vende majoritariamente alimentos saudáveis, né? Alimentos in natura, minimamente processados. Então, com certeza esses ambientes influenciam aí nas escolhas alimentares e no estado nutricional do indivíduo. Entendi. E hoje a gente vive num país muito grande com muita diversidade, então esses ambientes também são muito variáveis. Não dá pra gente falar que o ambiente do Brasil é um só, né? São vários. São vários. Dentro de uma mesma cidade, às vezes dentro de um mesmo bairro, né? Se você pensar aqui em Belo Horizonte, eu tenho bairros que têm
pessoas em situação, em vulnerabilidade social e pessoas que têm uma classe social mais alta, né? Que pertencem a essa classe social mais alta. E aí, de repente, não só o acesso, mas a disponibilidade financeira vai influenciar bastante. Vai influenciar, com certeza. Bacana. E aí a gente, né, disse também que a gente vai falar um pouquinho desse ambiente em relação à escola. Como é que a nutrição e a escola vão influenciar na formação dos hábitos alimentares das crianças? Então, Natália, hoje a escola ela é reconhecida como um espaço de proteção social, né, que é prioritário e favorável para a promoção de hábitos alimentares saudáveis e também para a prevenção do excesso de peso, né? Então, assim, por que isso? A gente tem que pensar que as crianças ficam pelo menos um terço do dia ali por pelo menos 12 anos. Então, é um espaço favorável mesmo para potencializar e para formar hábitos, né? Inclusive hábitos alimentares. E o nutricionista pode atuar nessas escolas para melhorar ou para tentar formar hábitos alimentares melhores nessas crianças? Sim, o nutricionista pode trabalhar tanto na escola quanto na cantina da escola, Que né? é o seu exemplo, né? Que é o meu exemplo. Então, eu fui contratada para prestar serviço de alimentação. Mas como eram duas nutricionistas, a gente já tinha um viés para essa área. Então, a gente fazia alguns projetos pontuais, né, de educação alimentar e nutricional. Não era um projeto contínuo, que é o que se espera, né? O que se espera é que faça parte do projeto pedagógico mesmo da escola, que a gente vê que isso faz muita diferença. Então, a gente conseguiu transformar esse ambiente para um ambiente mais saudável e também acabava promovendo essas atividades de educação alimentar e nutricional. Mas trabalhei em escolas que tinham nutricionistas contratadas pela escola e aí elas que eram responsáveis por essas atividades de educação. Legal. Eu, pessoalmente, acho que o ambiente escolar é um ambiente muito importante porque a gente está ali para aprender, né? E a gente aprende sobre muita coisa. E todo santo dia a gente faz escolhas alimentares. Então, você quer um lugar melhor para a gente aprender a fazer boas escolhas, né? Do que a escola. E assim, os alunos aprendem por exemplo também, né? Então, por isso que é importante toda a comunidade estar alinhada, né? Com os princípios de uma alimentação adequada e saudável. Porque não adianta eu trabalhar dentro de sala de aula sobre promoção da alimentação adequada e saudável, e aí eu chego na cantina, tá vendendo refrigerante, tá vendendo suco de caixinha, salgados fritos, né? Então, fica uma coisa incoerente. Verdade. Bom, a gente falou um pouquinho, então, do papel que a escola tem nesse processo de educação alimentar e nutricional, de formação de hábitos alimentares, e você falou uma coisa que chama muita atenção, acho que quem está lá em casa, que é mãe, que é pai, que tenta, talvez, incentivar esses hábitos alimentares mais saudáveis, pode entender como uma dificuldade, que é quando você ensina em casa, a escola ensina, e quando a criança chega ali no intervalo, ela encontra uma variedade de alimentos que não estão dentro, né, desse rol aí que a educação alimentar e nutricional vai ensinar. Então, eu queria saber de você o seguinte: existe alguma restrição alimentar dentro das escolas? Tem algum alimento que não pode ou que não deveria ser comercializado, vendido, tanto na escola quanto no entorno? Então, existe alguma restrição? Então, vamos por partes. Pensando nas escolas públicas, né? A gente tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que, dentre as suas resoluções, ele limita a compra de alimentos ultraprocessados. Então, vai ser ali na merenda mesmo que a criança recebe. Na alimentação escolar. Até a resolução 6, depois se alguém quiser detalhar mais, né? Saber mais sobre a resolução 6 de 2020, do PNAE. Só que ainda assim, o PNAE é um programa muito importante, né? Que vai oferecer gratuitamente alimentos saudáveis. É um cardápio elaborado por nutricionista, né? Além de prever também a aquisição de produtos, alimentos provenientes da agricultura familiar. Mas alguns estudos, por exemplo, a PENSE, né, que é a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, ela revelou para a gente que ainda existem cantinas escolares, mesmo em escolas públicas. E aí a gente não tem uma regulamentação a nível nacional, nem para escolas privadas e nem para as públicas no que tange às cantinas escolares.
E aí, pensando especificamente aqui sobre as cantinas de escolas particulares, o que a gente tem? Fica muito a cargo do município ou do estado, né? E até tem um estudo de 2019 que avaliou essas medidas regulatórias no Brasil e verificou que existem 55 medidas, mas que elas ainda são insuficientes ou por questões relacionadas ao monitoramento ou à fiscalização, ou porque existe alguma brecha também. Às vezes os termos que foram empregados não são de conhecimento, né? Nem sempre quem fez essa lei tinha conhecimento em nutrição, era uma nutricionista. Então, às vezes, ficam medidas muito voltadas assim, para quantificação, voltada para nutriente, né? Que não estão ainda em consonância com o novo guia alimentar para a população brasileira. Então, ainda está muito incipiente essa questão da regulamentação. E o que a gente sugere, né? O que a gente vê? Às vezes, a própria escola também, ela tem a política dela. Então, eu já trabalhei em escolas em Belo Horizonte que tinham normas em relação à alimentação. Então, em resumo, o que a gente fala que é para promover um ambiente... O que seria esse ambiente saudável na escola, né? Então, restringir tanto a oferta quanto o marketing também de alimentos ultraprocessados, alimentos e bebidas. Então, salgadinho, refrigerante, chicletes, bala, Exatamente. Isso aí não deveria existir dentro da escola. Refresco, né, que a gente vê muito, que eu não tenho nem coragem de chamar de suco, né? Que é basicamente água, açúcar e corante. Exatamente, e adoçante também, muitas vezes, né? Então, basicamente é ofertar ou comercializar alimentos ou preparações culinárias à base de alimentos in natura, minimamente processados, limitando aí também a questão dos alimentos processados, né, que tem mais um pouco mais de açúcar, de sal também. Nessas preparações culinárias teria também alguma orientação, por exemplo, evitar frituras? Sim, então evitar frituras, não só frituras, mas a gente também tem outros salgados que têm muita quantidade de gordura. Então, esses de massa podre, né, que a gente fala, que são essas empadas, né? Tem as massas folhadas também, porque às vezes fala assim, não, assado pode, mas aí eu pego um assado que é rico em gordura também. E aí é mais ou menos a mesma coisa. Aqueles salgados que tem uma massa mais parecida com o de pão seriam mais interessantes. Isso, tipo massa de enrolado, de esfirra, né? Aí a gente começa a preocupar com o recheio. Aí a gente vai pro recheio. Aí um recheio de salsicha já não é tão bacana, isso, porque então, é um ultraprocessado. Embutidos, né, de forma geral, pensando em mortadela, salame, presunto, isso tudo a gente sugere que não tenha. Bacana. Na escola. Essa é, então, né, vamos dizer assim, algumas orientações que a gente vai ter pensando no ambiente em si, de comercialização ou dos produtos que vão ser ofertados lá como merenda, mas essas mesmas recomendações a gente poderia fazer também para os pais e responsáveis que vão enviar o lanche para as crianças? Sem dúvidas. Nas escolas, geralmente que tem essa política, né? Isso vem no manual do aluno, essas recomendações para os pais, para que na hora que eles montem as lancheiras, siga ali a proposta da escola. Teve uma escola que eu trabalhei que isso constava no manual do aluno, então a gente disponibilizava para os pais o cardápio do kit lanche que a gente servia, que era composto por um alimento sólido, que variava entre sanduíche, pão, biscoito, tudo de fabricação própria. Vinha com uma bebida, geralmente um suco natural ou uma vitamina e uma fruta. Então, a gente disponibilizava esse cardápio também para os pais que não assinavam o kit, para que eles mandassem o lanche parecido, porque isso influencia muito, principalmente em crianças da educação infantil. Porque né? Você vê o coleguinha comendo alguma coisa, é o que você quer, né? E assim, já teve casos de pais chegarem pra gente e falar assim, olha, Luísa, meu filho em casa não come manga, mas aqui na escola ele come. Porque o melhor amigo dele come manga e aí ele quer ter aquele senso de pertencimento ao grupo também, né? E aí ele acaba aprendendo também. Então tá aí a importância. E às vezes até levando para casa, né? E levando para casa, exatamente. Muito é esse papel importante que a escola tem realmente de educação, né? É primordial a gente pensar nesse sentido. Então,
o governo tem lá o seu papel com as políticas públicas, as escolas particulares podem contribuir também nesse sentido, mas é claro, em casa a gente precisa ter, né, um pouquinho desse controle. E aí, falando em controle, eu queria te fazer uma pergunta que diz respeito à publicidade infantil, porque isso é uma coisa que muitos pais nos questionam, né, como nutricionistas, porque às vezes tenta-se fazer uma alimentação saudável para aquela criança, uma alimentação saudável para a família como um todo, mas na televisão, nos programas, no computador, né, na internet, que aquela criança tem acesso, muitas vezes a publicidade que é voltada para a infância é uma publicidade para alimentos ultraprocessados. E aí a gente tem o Guia Alimentar da População Brasileira Adulta, o Guia Alimentar para a população de até 2 anos, né, para as crianças até 2 anos, enfatizando muito isso, com base da alimentação in natura e minimamente processado. Arroz, feijão, verdura, carne. E quando você vai ver a publicidade voltada para a criança, é uma publicidade voltada para alimentos ultraprocessados. Então, como é que fica essa questão da publicidade infantil nesse contexto do ambiente alimentar? Esse é um tema que está assim, sendo muito discutido, né? Porque o Brasil ele tem uma regulamentação da CONANDA, do Código de Defesa do Consumidor sobre a questão da publicidade direcionada a crianças, mas, no entanto, é muito incipiente, né? Então, assim, não tem uma autorregulação eficaz e ainda está sendo muito discutida essa questão, porque a maioria das propagandas, como você mesma disse, são relacionadas a alimentos ultraprocessados. E aí tem até uns estudos demonstrando que a maior prevalência das propagandas são desses alimentos em vídeos de YouTube, e aí pode ser propagandas que são diretas ou indiretas, então assim, aparece a propaganda do produto, ou é um youtuber, um influencer, né, que está ali promovendo a venda de algum desses alimentos, ou que aparece consumindo algum desses alimentos. Teve uma pesquisa também realizada aqui em Belo Horizonte com crianças em idade escolar, que demonstrou que 40% das crianças entrevistadas relataram comprar alimentos que são anunciados na televisão. Então, mostrando que o fato de comprar esses alimentos aumenta o consumo também desses alimentos. E, além disso, a maior parte desses alimentos era o quê? Bebidas lácteas, doces, biscoitos recheados, né? Então, alimentos ultraprocessados. 99% desses alimentos se enquadravam como alimentos ultraprocessados. E muitas vezes essa publicidade vem acompanhada de personagens que são muito queridos e que influenciam demais as crianças, né? Sem dúvidas. Então, você vê isso muito em bebidas lácteas, né, nos iogurtes. Às vezes tem um personagem próprio, né? Às vezes ele mesmo aparece. E né? às vezes tem um personagem que ele está acostumado tem a ver até no a desenho. maçã da Turma da Mônica, né? Que eu já vi criança falando assim, eu quero a maçã da Só Mônica, só se for a da Mônica. Esse é um exemplo de uma publicidade que seria Essa positiva, ainda é né? boa, né? Mas assim, no geral, são alimentos ultraprocessados e aí realmente a gente ainda precisa evoluir aqui no Brasil nesse sentido. E é uma indústria muito poderosa, né? A indústria de alimentos é uma indústria que movimenta muito dinheiro, então é uma indústria muito poderosa também que consegue ter força para manipular, né, esse processo, até mesmo do ponto de vista de políticas públicas, né? Que às vezes não conseguem o lobby, passar. né? O famoso lobby. Inclusive, assim, em relação ao nosso próprio guia alimentar, né, para a população brasileira, assim, teve uma interferência grande, houve uma tentativa, né, de derrubar o guia, mas a gente segue firme aí. Que bom. E, Luiz, eu queria te perguntar também, se, né, no resumo aqui de tudo isso que a gente falou, a gente hoje tem um ambiente, falando especificamente das crianças, da alimentação infantil, a gente tem hoje um ambiente que eu posso dizer que ele é um ambiente obesogênico, ele é um ambiente que propicia mais a obesidade, a gente está dentro dessa realidade hoje? Se a gente pensar em ambiente alimentar escolar, quando a gente estuda tanto escola privada, aliás, mais as escolas privadas, a gente tem um ambiente obesogênico. O que é isso, né? Obesogênico. É quando aquele ambiente ele não promove condições para você fazer escolhas saudáveis ou também para praticar atividade física.
né? E ele não só promove isso, como ele atrapalha, né? Ele interfere nessas escolhas de forma negativa. Então, nas escolas particulares, a gente tem prevalência de ambientes obesogênicos. Então, uma grande comercialização, uma grande oferta de alimentos ultraprocessados, quando comparado às preparações culinárias e os alimentos in natura e minimamente processados. Já nas escolas públicas, como a gente tem o PNAE, ele é uma garantia que a gente tem, né? Então, ele acaba sendo um ambiente menos obesogênico quando comparado às escolas particulares, em função do programa mesmo de alimentação escolar que a gente tem. Então, há grande importância da gente fortalecer esses processos, né, e esses programas que a gente tem. Para finalizar, eu queria que você deixasse para a gente aí um recado e uma opinião, né? Qual é o caminho? Qual é o caminho para que o ambiente escolar, o ambiente, o entorno, não só da escola, mas o ambiente em que as crianças vivem, seja um ambiente mais favorável para a formação de hábitos alimentares mais saudáveis? Então, olha, eu acho que a questão da regulamentação nacional, ela é fundamental, né, para acontecer. A gente precisa também que as escolas incluam no projeto pedagógico uma educação alimentar, nutricional, né, contínua, que faça parte mesmo do projeto pedagógico. A questão da regulamentação a nível nacional e também da publicidade dirigida às crianças. Então, eu acho que são os três. Precisamos cuidar das nossas crianças, Há uma discussão muito grande em relação à tributação também dos alimentos ultraprocessados. Mas isso, eu acho que é agora que está aquecendo mais essa discussão, mas também acho que como medida de saúde pública é essencial, né? Da mesma forma que aconteceu com o tabaco, fazer com os alimentos ultraprocessados, eu acho que é um bom caminho também. Muito legal. Queria agradecer, então, a presença da Luísa aqui. Trouxe, acho que, conhecimentos muito enriquecedores para a gente e trouxe muita reflexão, né? Porque as crianças, de fato, são o futuro do país, são o futuro do nosso planeta. E aí a gente... acho que me assusta um pouco quando a gente sabe que as doenças crônicas não transmissíveis, né, obesidade, diabetes, hipertensão, estão crescendo entre as crianças. Então, acho que é um tema muito importante para você aí em casa que tem uma criança ou mesmo que não seja na sua casa, né, mas na sua família, no seu círculo de amigos, acho que é muito importante você mostrar esse programa aí para todo mundo e fazer uma grande reflexão, buscar aí uma alimentação e um espaço, um ambiente mais saudável para as nossas crianças, para que elas possam crescer saudáveis. Acho que isso é o principal. Obrigada pela sua presença aqui. Esse foi o programa Bem-Estar e a gente volta numa próxima edição falando um pouquinho mais de saúde, nutrição e bem-estar. Até a próxima!